trabalhar, estudar, realizar afazeres domésticos, ficar horas na fila do banco, ter uma reunião importante ou simplesmente pensar nas tarefas cotidianas. Já te deixa cansado, ansioso, estressado? Para saber mais sobre alguns problemas que esse cotidiano agitado podem desencadear na nossa saúde, TV Câmara Entrevista recebe a psicóloga Ariane de Andrade. Tudo bem, muito obrigado, Ariane, pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Falar de estresse, falar dessas doenças contemporâneas que são encadeadas pela vida moderna, é uma coisa muito... Hoje, cada vez se fala mais disso. E eu acho que, mais do que se falar, é muito difícil não encontrar alguém que não se sinta estressado em algum momento hoje da vida. Queria que você definisse pra gente, afinal, o que é o estresse. Sim. Boa tarde, né? Na verdade, assim, o estresse, ele é uma reação normal do nosso organismo. Todo mundo sente, né, em alguns momentos importantes da nossa vida. E o estresse, ele pode ser bom e ele pode ser ruim. Normalmente a gente fala do estresse ruim, né? O estresse bom, ele nos motiva a fazer alguma coisa importante na nossa vida. Então, por exemplo, tem uma prova, né? Você fica estressado, né? Você se prepara mais. Ou você vai se casar. Então, você fica estressado, quer que tudo saia perfeito. A gente dá coisas até biológicas para o seu corpo se preparar para algum desafio que está por vir. Sim, né? Para ele poder ficar atento, né? Normalmente, quando a gente fala de estresse, o nosso corpo ele libera adrenalina. Então, a adrenalina que faz com que a gente fique preparado para situações de luta ou de fuga. Então, normalmente, principalmente quando faz esporte radical, né? Nesse momento, você está sob muito estresse porque você tem muita adrenalina que o corpo está produzindo. Então, você acaba ficando mais atento, né? Você sente, né, alguns sintomas também, né? Mas, de modo geral, sentir estresse pode ser uma coisa boa também, né? E quando ela se torna ruim, ela já começa a dificultar e dar algumas preocupações no dia a dia. Mas esse desequilíbrio, então, desse estresse natural, como você falou, a gente se prepara para agir ou fugir. Está muito ligado à nossa preservação. Sim. Eu imagino num outro momento histórico em que caçávamos, né, e tal. Isso era muito importante para estar atento ao predador, alguma ameaça. Agora, quando a vida cotidiana nos coloca essas situações de ameaça constantes, como esses exemplos que eu dei, né, do dia a dia, isso não pode gerar um desequilíbrio, inclusive orgânico? É isso que é o estresse contemporâneo? Exatamente. Porque ele é muito físico, né? Ele tem, os sintomas são físicos e emocionais. Então, você sente, tem problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinais, né? A pessoa tem úlcera, né? Gastrite nervosa, né? Tudo isso é devido ao estresse, né? E tem os sintomas emocionais. Então, a pessoa sente formigamento na mão, né? Ela fica com dificuldade de concentração, de memória. Tudo isso é físico, né? De acordo com cada pessoa, isso pode se agravar ou não. E aí isso pode gerar, além dessa sensação, desse desgaste que a gente sente, essa irritabilidade, pode causar algum outro problema de saúde, alguma doença, uma outra complicação física? Sim. Normalmente, o estresse ele desencadeia ansiedade e depressão, né? Porque normalmente a pessoa ela não para, né? No momento que ela fica estressada, esses sintomas físicos e emocionais é como se estivesse dando um aviso para ela. Olha, tem alguma coisa que não está bem, né? Você precisa parar, você precisa relaxar um pouco. E a pessoa não faz isso, né? Então, ela acaba encadeando outras coisas também, né? E qual que é o sinal que eu posso ter de alerta de que eu tô... Uma coisa é eu estar esse cansaço, né? Hoje, cada vez mais a vida, né? A gente viu aí... A gente está sempre conectado. Isso também nos propõe outras velocidades, a noção do tempo, a percepção do tempo. As pessoas estudam, trabalham, têm mais de um emprego. Isso gera um cansaço da rotina. Como que eu percebo que esse cansaço está se prolongando e estou tendo alguma complicação maior do que o cansaço que seria normal? Então, o cansaço é isso, né? Depois de um esforço físico específico. Então, se você pega um equipamento pesado, você vai ficar cansado. Se você tem um dia longo no trabalho, você vai ficar cansado.
Aí você vai para casa, você dorme, ou vai passear no final de semana, e você acorda no outro dia disposto, você se sente descansado. Quando uma pessoa começa a ficar estressada, uma noite de sono já não é suficiente, né? Então, ela começa a entrar no ritmo que ela começa a ir para o trabalho sempre cansada, né? E aí, esses sintomas, né, eles vão se agravando até que a pessoa ela pode ficar doente, né? Ela pode ser obrigada a parar um pouco, né? A gente vai acumulando essa adrenalina que você falou no organismo e isso vai... Existe alguma forma da pessoa liberar essa adrenalina para ter uma relação mais saudável entre a pressão do dia a dia e o estresse e a adrenalina que ela vai acumulando? O que eu posso fazer para isso? Normalmente, assim, a adrenalina ela é liberada nos momentos de tensão mesmo. Então, um esporte radical, né, alguma coisa mais forte, ela libera essa adrenalina, né? O que é possível é essa pessoa, por exemplo, se ela está num trabalho que é muito estressante, ela sair desse trabalho e praticar algum exercício, né? Praticar alguma técnica de relaxamento ou mesmo fazer terapia para que ela consiga lidar com isso e ela consiga, ao liberar essa adrenalina, ela consiga voltar o organismo dela a esse equilíbrio que é necessário, né? Porque se ela ficar sempre estressada, é o que a gente está falando, ela vai desenvolver outras doenças também. E essa prática dos exercícios, ou como você falou, até fazer terapia, basicamente esse é o tratamento para o estresse? Em muitos casos, né, o esporte, a atividade física, ela é recomendada, né, ela dá grandes resultados, mas também, né, vai de cada pessoa. Dependendo do caso, é importante a pessoa fazer um tratamento médico, né, tomar remédio, ou mesmo, né, a terapia junto, né, para ela aprender a lidar com essas situações de estresse. Né? Por exemplo, o trabalho, né? De falar mais tarde um pouquinho específico dele. Todo mundo precisa trabalhar. Você não pode simplesmente sair do seu trabalho. Mas você pode aprender a lidar com o que acontece nele, né? E aí você consegue se sentir melhor, você consegue produzir melhor. Uma coisa a gente deveria então também estar um pouco preocupado como lidar com as situações para que não... Porque geralmente eu imagino no teu consultório, quando a pessoa te procura, ele não vai lá para procurar você, olha, Ariane, eu não gostaria de estressar nunca. Ele já chega lá estressado. Sim. E o que a gente pode fazer para estar atento a isso no nosso cotidiano? O que você falou, é realmente estar atento, né? As pessoas normalmente elas não param para pensar, mas por que eu estou ansiosa? Por que eu estou ficando estressado? O que está acontecendo que eu não estou dando conta do que eu preciso fazer? Né? Eu trabalho numa coisa que eu quero, eu estudo o que eu quero, porque mesmo assim eu me sinto mal. A pessoa precisa conseguir parar e pensar dessa maneira. Muitas vezes é a terapia que vai dar isso para a pessoa. Né? A gente junto vai tentar organizar esses pensamentos, entender o que está acontecendo. Né? Normalmente a pessoa não fica ansiosa à toa, ela não fica estressada à toa, ela não chega ao ponto de ficar tão estressado e tão esgotado no trabalho, tem alguma razão. Ela precisa entender qual é essa razão e encontrar uma alternativa. Né? Todo tratamento, né, para qualquer tipo de doença, tanto psicológica, né, até mesmo psiquiátrica, parte disso, né, parte da pessoa se autoconhecer e encontrar as próprias respostas. Porque também você não pode, toda vez que você tiver uma situação de dificuldade no trabalho, abandonar o trabalho, porque o trabalho é estressante. A escola é estressante, o trânsito é estressante, então eu não vou mais sair de casa, eu vou ficar aqui vivendo. Você não tem outra saída a não ser enfrentar isso. Se preparar para enfrentar isso seria a saída. Sim. A pessoa ela precisa encontrar recursos internos para lidar com as situações. Por exemplo, né, você falou muito do trabalho. Acontece muito isso. Hoje em dia as pessoas parece que elas têm dificuldade em tudo no trabalho. Mas não é, né? É uma questão dela. Ela não consegue lidar com o que acontece lá.
Então, ela acaba ficando mais estressada mesmo e isso vai acumulando. E a sensação é que só saindo do trabalho, não trabalhando mais, aí ela vai ficar bem. Isso pode gerar outros tipos de problema que também vão voltar a estressá-la. Sim, normalmente, o estresse, a ansiedade, ela sempre vem associada a outras doenças. Né? O importante é a pessoa, se ela não consegue fazer isso sozinha, né? Perceber, se autoconhecer, o importante é ela buscar ajuda profissional, fazer uma boa avaliação para que ela possa tomar remédio ou encontrar qual vai ser o tratamento melhor. E, Ariane, por que a gente tem essa impressão de que cada vez mais estamos estressados, todo mundo conhece alguém que está estressado? Isso realmente vem aumentando? Nos falta esse autoconhecimento para lidar com as situações que estão colocadas hoje na vida moderna? Sim. Normalmente as pessoas elas têm muita dificuldade, né, em falar de si mesma. Normalmente ninguém pergunta para você. Né? Quando pergunta, já pergunta, você está bem, né? Ninguém pergunta realmente, né? Ninguém quer saber a sua resposta. Então, as pessoas elas não fazem esse exercício, né? De prestar atenção nelas e prestar atenção no outro. Né? As pessoas são muito centradas em si mesmas. E isso acaba que acarreta em doenças, né? Não tem como. Né? O nosso físico e o nosso emocional são ligados. Né? Hoje em dia as pessoas são muito preocupadas em cuidar da saúde física, mas uma coisa está ligada à outra. Né? Você não vai conseguir emagrecer se você não cuidar da sua mente, né? E aprender a comer de uma maneira melhor. Então, a psicologia, pensar em si mesmo é tão importante quanto cuidar da saúde física. A gente pode dizer, então, que são... pensar o estresse, né? E você falou da ansiedade, depressão, que acabam sendo gerados por ele. A depressão já como, acho que num ponto mais avançado, né? De uma situação de estresse em que a pessoa entra num quadro depressivo. Você tem elementos que são psicológicos, do autoconhecimento, mas também tem alguns fatores que são químicos. Queria que você pontuasse um pouco pra gente como é que é. Parece que é um quadro complexo, né? Que você pudesse falar um pouco para mim sobre isso. O principal é fazer um bom diagnóstico, né? Por isso é importante o trabalho conjunto do psiquiatra e do psicólogo. O que vai diferenciar hoje se fala muito, né, de depressão, né, como você citou. E às vezes a pessoa só está triste, né? Se chega no final do mês, você não tem dinheiro, você não fica depressivo. Você fica triste, sem dinheiro, né? Você tem vontade de ter mais dinheiro, né? Fica frustrado. Então, as pessoas, elas, como elas não fazem esse diagnóstico, elas se autodiagnosticam e acabam valorizando demais uma coisa simples. Né? Já aconteceu, né, de pacientes chegarem para mim, adolescentes, falarem eu estou com depressão. Porque foram lá no Google, buscaram e me encaixo ali. E, na verdade, estava triste, né? Tinha passado por uma situação de perda e ele estava triste. Né? Então, o diagnóstico é o que vai fazer diferença. Né? A duração dos sintomas, há quanto tempo aquela pessoa está sentindo aquilo. Senão fica supervalorizado demais e ela acaba indo para o caminho mais fácil, que às vezes é só tomar o remédio. Né? Mas não é lidar com a situação. Quer dizer, você vai atacar ali um efeito, mas não vai estar trabalhando com a causa do problema. Sim. Né? Vai continuar existindo. Né? Vai mudar o foco ali, não é mais o trabalho, mas vai ser, sei lá, o relacionamento, vai ser o trânsito da cidade. Sim, eu costumo dizer o seguinte, os pacientes que normalmente procuram e já querem tomar remédio. Como se fosse uma coisa mágica. Eu sempre eu conto uma historinha para eles. Por exemplo, assim, se você está com dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio. O que acontece? A dor física passa. Né? A dor de cabeça em si, ela passa. Mas o que causa a dor de cabeça continua existindo. Né? Seja uma conta para pagar, seja uma briga com o namorado, né? Seja a prova que você vai fazer, continua existindo. Então, se você não lidar com isso, você sempre vai tomar remédio e nunca vai passar a dor de cabeça. Ela sempre vai voltar. Sim. E quanto tempo você, como profissional psicóloga, eu imagino que cada caso é um caso, mas a gente consegue falar
de um tempo médio para fazer um diagnóstico um pouco mais preciso? Porque também existe muito, isso é um fato, existe também uma série de doenças que vão surgindo. Agora a pessoa, a mania, não sei, e vão patologizando todo o comportamento humano e isso também me parece um pouco preocupante também. Sim. Por isso a importância de ter um diagnóstico preciso e claro. Sim. Normalmente, né, com as consultas, né, com psiquiatra, com psicólogo, a pessoa ela vai percebendo, e o profissional também, a duração desses sintomas, né? No caso do estresse, a pessoa sentir estresse alguns minutos, né, ou alguns dias, é normal. Né? Aí se ela começa a relatar para o profissional, olha, eu sinto isso já há 1 mês, há 2 meses, isso não passa, aí sim é indicado pensar no tratamento com o medicamento e continuar a terapia também. Sim, que aí você consegue aliar as duas. Sim, né? Porque, como eu falei, a mente e o corpo, elas são unidas, né? Não dá para cuidar só da mente e não do corpo. Muito bem. Bom, você está assistindo o TV Câmara Entrevista, estou recebendo aqui a Ariane de Andrade, psicóloga, estamos falando sobre o estresse e as doenças contemporâneas. Vamos para um breve intervalo, não se estresse, voltamos em breve.